E agora, quando são 8 horas mais 2 minutinhos, nós temos mais uma entrevista na manhã desta segunda-feira. Estamos recebendo aqui com muita alegria meu amigo Júlio Redel. O Júlio Redel vai conversar com a gente hoje. Não é dia de política com pimenta. Júlio Redel está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Cultura, para falar sobre outro assunto de bastante interesse, principalmente dos profissionais ligados à área de recursos humanos. Muito bom dia, Júlio. Bom dia Odair, o Aldoria, toda a equipe da rádio e os queridos ouvintes aqui. Tudo bem, hoje faltou só o bom dia, Osmar, né? Hoje sim, deixa para amanhã. Mas pode dar, porque certamente o Osmar sempre acompanha a nossa programação, né? Então, bom dia, Osmar. Bom dia aí para o Osmar também, queridão. Olha, Júlio, nós vamos conversar hoje então sobre a sua participação, você que participou aí do CONCAR. O que é o CONCAR? Então, o CONCAR é um congresso, um congresso catarinense realizado em Florianópolis. Esse ano aconteceu a 33ª edição, na última quinta e sexta-feira, dia 13 e 14 de julho. Ele busca reunir aí justamente profissionais da área de recursos humanos, um evento específico para a área das pessoas, além de todas as palestras e eventos. Um congresso serve para a gente conseguir aí alinhar e buscar novas diretrizes, novos entendimentos dentro da área. Muito bem, esse congresso também, juntamente com o CONCAR, aconteceu a Expo CONCAR. O que é a Expo? Além das palestras em si, então, tem vários parceiros, expositores dentro da área relacionados à parte de tecnologia, da informação, comunicação, empresas de saúde, segurança, porque hoje a relação dos recursos humanos, da gestão de pessoas, está muito relacionado com isso, com a qualidade de vida no trabalho. Então, empresas de benefícios, de alimentação, saúde, segurança, comunicação e toda a parte também necessária de comunicação, de registro de ponto, de controle de horário, tudo isso aí. Muito bem, então quando se fala ali em recursos humanos, está falando desde a questão do departamento pessoal, a área de segurança que está ligado, essa área dentro das organizações, que é a área de gestão de pessoas. E só para fazer uma contextualização aqui, o Júlio atua nessa área de pessoas há bastante tempo, já com formação na área de segurança e atuação na área de recursos humanos, né, Júlio? Só para a gente contextualizar aqui a tua participação falando do CONCAR. Isso mesmo. Eu me formei aí em 2003, foi a segunda turma de RH da Uniaselv na época, Era a Selv na época. E de lá para cá, melhor a gente não fazer a conta, mas já faz bastante tempo, Então, e hoje o profissional de RH é o quê? É aquele que antigamente a gente chamava de departamento pessoal, alguma informação de necessidade de funcionário, eu vou lá conversar vai lá no DP, Era mais ou menos assim, Depois foi para RH, depois foi para gestão de pessoas, ou DHO. Então, os termos com o tempo eles vão avançando, mas nada mais é do que aqueles profissionais relacionados diretamente com a gestão das pessoas dentro das organizações. Muito bem, essa questão do CONCAR, a Expo CONCAR também, quem é que organiza esse evento? Qual é a finalidade desse evento? Então, o CONCAR em si ele é organizado pela ABRH, Associação Brasileira de RH. Ela é nacional. Dentro de cada estado ela tem a sua do estado, vamos dizer assim. Seccional ali do estado. E tem outras também que são auxiliadas. Então, hoje em Santa Catarina nós temos mais 8 regionais. A mais próxima nossa é de Blumenau. Inclusive eu fiz parte aí da diretoria na época ali como membro voluntário de 2016 a 2018. Então são membros voluntários que se reúnem, assim como aqui na nossa região também a gente tem os núcleos da CINV, que são grupos de pessoas voluntárias que vão lá, discutem, montam ações, temas para melhorar justamente, desenvolver aí determinado segmento. Então em Blumenau nós temos então se reúne agora, por exemplo, terminou o CONCAR desse ano, já está se trabalhando os temas do próximo ano. Muito bem, e quais os principais temas que foram abordados nesse CONCAR, nesse Congresso Catarinense de Recursos Humanos, e que chamaram a tua atenção nesse congresso? Olha, vários foram os temas que acabaram São 2 dias, afinal, 2 dias, bastante eventos, Então, assim, a questão de temas de inclusão, diversidade, liderança, a própria inteligência artificial, que hoje muitos veem como um desafio, mas ela não está ali para ser desafiada, ela não está aí para tirar espaço de ninguém, a gente tem que saber somente utilizar. E um dos pontos que eu achei bem interessante
foca muito na saúde mental, né? Esse ano foi um dos pontos bem abordados, né? Porque a gente está pegando um período de pós-pandemia. E aconteceu com isso que as pessoas meio que ficaram muito focadas nessa questão digital, né? Hoje a comunicação das pessoas ela está muito pelo digital e perdendo um pouco esse acesso do humano mesmo, né? Então é isso que se busca desenvolver para a gente, porque o que acontece hoje, praticamente 32% das pessoas, dos trabalhadores em si, eles estão num nível de estresse muito alto, muito grande, né? Isso é um terço dos nossos trabalhadores. E aí a gente discutiu, né, viu algumas abordagens, inclusive na questão da saúde mental. Porque hoje, assim, hoje dentro de uma organização, quando a gente vê um risco, seja ele físico, químico, né, um ruído, por exemplo, você tem um protetor auricular para te proteger, você tem uma máscara, você tem um óculos, né? E quando a gente fala da doença, do problema do estresse, não tem nenhuma prevenção. Então, esse é o grande questionamento que se discutiu lá, né? Qual é a ação que as empresas estão fazendo hoje para tratar a questão da saúde mental dos trabalhadores? Não tem, né? Então, isso é muito importante hoje, com esse foco nas organizações. E o que de novidade ou de case eles trouxeram nessa área aí da saúde mental, de empresas que aplicam algum modelo já com sucesso nessa área? Olha, não teve nenhuma empresa específica, né, que abordou esse tema, mas se colocaram vários estudos, principalmente esse percentual que eu comentei anteriormente ali, que mostra que é necessário justamente assim, o que a gente busca hoje num profissional, né? Qual é o diferencial do profissional? Hoje, um tempo atrás, a gente falava muito de vestir a camisa, né? Hoje ainda tem isso. Você busca aquele funcionário que tem um engajamento, que tem um comprometimento, que vista a camisa. Só que hoje, por outro lado, o funcionário ele quer saber qual é a camisa que ele está vestindo. Ele quer saber do que é feito a camisa, né? Isso, falando de um modo bem lúdico aqui, mas saber o que está escrito nessa camisa. Então, assim, a identificação dos valores, né? O funcionário ele tem uma identificação dos valores, dos seus princípios, com os valores que a organização tem, né? Se busca muito isso, ter esse alinhamento. E aí o que acontece? Foca muito aquilo que eu comentei antes, né? Da própria saúde mental que tem. Porque hoje, inclusive ano passado, né, em setembro do ano passado, saiu inclusive uma legislação aí atribuindo como responsabilidade das CIPAs dentro das empresas a questão do assédio moral. Então, o fato, essa cobrança exagerada, né? Porque antes as coisas aconteciam, mas a gente via como com mais naturalidade. Hoje não, hoje acabou tendo essa questão de doença, né? Hoje você vê um funcionário ou vê uma pessoa na rua, por exemplo, com usando uma muleta ou fisicamente debilitado, a gente meio que tem uma compaixão. Quando a gente ouve que existe um funcionário que tem um colega, uma pessoa com algum problema de estresse ou depressão, não necessariamente vinculado ao trabalho, a gente já tem algum preconceito disso. Mas isso não é bem assim, é meio mimimi, e na verdade hoje não é isso, né? Então isso é o grande principal que colocam dentro das organizações. Esse alinhamento e esse trabalho que as empresas precisam fazer. Cada vez mais hoje as empresas precisam ter esse olhar diferenciado. Hoje a gente já sabe que a própria formação para as empresas desse trabalhador, muitas vezes as empresas vão ter que fazer essa continuidade. A gente não consegue achar mais no mercado aberto assim aquele funcionário qualificado. Então, cada vez mais ainda a empresa qualificar. E qualificar também o quê? Na saúde ocupacional e na saúde mental desses trabalhadores. E o que é, na sua visão, já na sua experiência também, o que as empresas poderiam fazer para cuidar da saúde mental também dos seus colaboradores? Acho que assim, desenvolver programas, né, e abertamente, primeiro assim, né, a gente falou ali, a questão do assédio moral. O que é o assédio moral? Porque muitas vezes assim, muitos líderes que a gente tem hoje dentro das empresas, gestores, eles foram criados e se desenvolveram da forma que aconteceu com eles na época. Mas eu falava assim, eu era cobrado assim, então eu também vou fazer. Pode ser que não era na época assédio moral. Hoje hoje tem esse entendimento.
Então, a transparência, eu acho que é a primeira coisa que tem que acontecer dentro das organizações, a buscar o alinhamento, o engajamento. Então, hoje tem várias ferramentas. Hoje você criar políticas específicas dentro das organizações, você tem um plano de competência, um plano de cargos e salários, definição dos papéis, das responsabilidades de cada pessoa, e quando você for cobrado, o funcionário está bem ciente disso. Né? Fazer uma avaliação, a forma que eu cobro de um funcionário, eu vou ter que cobrar do outro funcionário também. Então, ele tem que se sentir justo, né? Dentro do ambiente justo. Essa situação toda que leva, muitas vezes, a desencadear algum problema de saúde, né? Ou a síndrome de burnout, por exemplo, né? Que é o quê? É aquela fadiga extrema, exagerada, que pode levar, inclusive, a uma depressão. Então, o cansaço. O cansaço, você descansa, você vai, né? Volta, né? Recupera as energias. Agora, esse cansaço mental exagerado, ele pode ser desencadeado. Às vezes não foi ocasionado dentro da empresa, mas basicamente contribuiu. Porque hoje a gente está dentro de uma empresa, um contato aí 8, 9 horas por dia. Né? E isso acontece o quê? É como um todo. Muitas pessoas podem dizer que isso necessariamente é uma situação que no passado não tinha. Claro que no passado não tinha. Era diferente. Né? No passado você ia comprar um sorvete, tinha morango, chocolate e creme, ou baunilha. Né? Hoje você vai ali no nosso amigo Zé Krauchuk lá, quantos sabores de sorvete tem? 50, 100. Então, essa questão, ela gera uma ansiedade como um todo nas pessoas. Né? Eu vou comprar alguma coisa, a gente já fica na dúvida. O consumismo, endividamento, tudo isso, né? Tudo muito diferente. As pessoas tinham menos no passado, mas também acabavam tendo menos desse tipo de problema, menos desse tipo de pressão. Né? Isso mesmo. Então, a gente fala muitas vezes da questão da liberdade. Né? A liberdade hoje não é você fazer o que você quer. Liberdade hoje é você poder dizer não para aquilo que você não quer, principalmente nas redes sociais. Né? A rede social é isso. Né? Você começa ali e você se perde, então você quebra as relações, tanto as relações profissionais, tanto quanto as relações afetivas e familiares também, né? Porque você foca muito no mundo virtual e esquece o mundo físico dos relacionamentos, né? Você vai num almoço de família, quando tu vê na mesa, metade da família, isso que eu estou exagerando, né? Metade da família está ali no celular, né? Então, colocando coisinhas no grupo da família, em vez de se conversar. E isso, às vezes, nas empresas também acontece. Então, colocou-se muito isso no próprio CONCAR, e pode ver uma situação de relações, né? Relações humanas nas organizações. Você começar a colocar isso para o simples, né? Para o básico, você começar a dar valor a essas relações, né? Fazer essa comunicação. Voltar para as origens ali. E o investimento mesmo das empresas, então, numa área ligada à psicologia, ao atendimento mais psicológico, talvez seja um dos fatores aí que a gente vai ver crescer aí nas empresas. Isso mesmo, né? Dentro dos próprios ambulatórios e a própria formação desses profissionais, não só também da área ocupacional, né? Porque a gente olha assim, quem que é o profissional de recursos humanos? É aquele cara que cuida do ponto, é aquele que faz a folha de pagamento. Não, hoje o profissional de RH, ele tem que ter um conhecimento, mas é o próprio gestor da fábrica também, né? A gente diz assim, para dúvida de folha de pagamento é lá com o RH. O problema da segurança é lá com a segurança, o departamento do SESMIT, né? O problema da qualidade no produto é lá com o setor de qualidade. E, na verdade, não é, né? Dentro da organização, todos fazem a qualidade, todos devem fazer a segurança, todos devem fazer essa parte de gestão. Se eu tenho um gestor da minha área e ele tem aí 15, 20 funcionários, eu tenho férias coletivas, mas ele tem que diluir aquele período de férias, que é um direito, quando vence um ano de trabalho, ele tem que escalonar. Então, o gestor da área, ele tem que... Essa é uma nova formação. Né? Muitas vezes aquele líder, o gestor da área, ele foi promovido, ele foi reconhecido pela sua parte técnica, mas automaticamente ele não se desenvolveu para fazer a gestão com as pessoas. Porque quer queira, quer não, as pessoas é que fazem as coisas acontecerem ou as pessoas que deixam de fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma organização. Então é basicamente isso, né? Ele ter esse entendimento. Então você saber conversar, você fazer um feedback, por exemplo, com um funcionário, que nada mais é dizer que como é que ele está. Aquela conversa. Assim como eu tenho que ter um feedback com a minha esposa, a gente tem que ter um feedback com os filhos, que é aquele, que aqui está indo bem, aqui está indo mal, aqui você tem que melhorar, isso aqui é ponto positivo, aqui é ponto negativo, e essa comunicação. E esse tempo para a gestão das pessoas que o gestor da área tem que fazer.
Assim como outras situações também que acontecem, né? Que é necessário que o líder tenha essa visão, né? Quem é que contrata um funcionário hoje? É o RH? Não, não é o RH. O RH ele seleciona, ele cria ali um briefing, ele cria os requisitos, mas quem tem que contratar, quem tem que conversar é o gestor daquela área. Porque o gestor da área tem um perfil, né? E esse alinhamento ele tem que ser feito. E é com ele que a pessoa vai trabalhar e vai se relacionar no dia a dia lá do trabalho. E dentro dessa visão do Concar e da tua participação lá, Júlio, qual é o perfil do profissional atual e do futuro, né? Se a gente pode falar dessa questão do futuro, o que as empresas buscam num profissional? Eu acho que ali agora vem duas situações, né? Porque hoje a gente olha assim, qual é o perfil do profissional? O profissional hoje, ele busca identificar dentro de uma empresa aquela que também lhe traga satisfação, né? Em cima daqueles seus princípios. Hoje é muito legal a gente ver nas redes sociais aquelas empresas que elas fazem ali aqueles eventos, aquelas festinhas. Claro que RH não é festinha, né? A gente tem que ver porque aquela festinha ela tem que ter um alinhamento com a cultura, ela tem que ter um propósito dentro daquela gestão. Mas uma festa de São João, uma atividade. Então, as empresas justamente colocam isso porque, novamente, a gente vai estar trabalhando numa empresa 8, 9 horas por dia. Então, esse meu funcionário ele tem que se sentir acolhido. Já começa ali, ele tem que se sentir acolhido. E o funcionário ele acaba observando as ações que aquela empresa entrega dentro da comunidade. Então, hoje, o emprego está muito fácil, principalmente aqui na nossa região. E ele vai escolher qual é a empresa que hoje dá um significado para ele diferente. Hoje nós temos algumas premiações, alguns certificados, alguns selos que as empresas acabam se divulgando como melhores empresas para se trabalhar, justamente para colocar isso. Então, elas buscam esse tipo de profissional, né? E, claro, que o profissional ele tem que se capacitar também, ele tem que se desenvolver e ele tem que se capacitar onde? Principalmente na sua área emocional. Porque eu sempre digo, hoje quando você avalia um funcionário, você avalia ele pela competência, pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. Você seleciona, você recruta ele pelo conhecimento e habilidade, mas muitas vezes acaba demitindo ele pelas suas atitudes. Então, o conhecimento você vai buscar, a habilidade você vai desenvolver. Agora, a atitude é algo que você realmente tem que ser trabalhado e é um pouquinho mais pessoal isso, né? Você querer fazer aquela determinada atividade. E a relação que você tem com as demais pessoas do grupo. Porque não é a minha opinião que tem que prevalecer e sim a opinião do grupo como um todo. Essa relação que é muito importante. E dentro dessa visão toda que você coloca aí, para a gente fechar então aqui a nossa conversa de hoje sobre a sua participação lá no Concar e esses desafios todos que já foram colocados aqui, mas um resumo então, quais são os principais desafios para as empresas e para os profissionais daqui em diante, dentro dessa visão toda de saúde mental, de inteligência artificial, né, que principalmente é o que a gente percebe que é o que vai afetar a relação de trabalho daqui em diante? O profissional em si, dentro de uma organização, ou quando ele busca entrar numa organização, primeiro acho que ele tem que definir os seus valores, acho que isso é importante, né? E qual é o seu propósito, né? A gente falou agora há pouco a questão da inteligência artificial, né? Que muitos hoje têm medo, né? A gente tem a inteligência artificial ou a tecnologia em si, ela veio para nos auxiliar, para que a gente consiga aumentar a nossa produtividade, e ter mais tempo útil, né? Poder aumentar a produtividade e ter mais um tempo. Só que hoje está sendo utilizado ao contrário, né? Igual a gente bem falou, a questão dos celulares. A gente perde muito tempo. Então, como profissional é isso. Eu acho que você definir quais são os valores, quais são os teus princípios, né? Qual é o teu propósito como profissional. E aí buscar. O tema foi justamente esse, né? Você querer e você poder fazer. Aí, claro, com base nisso, tu tem que ir atrás também, não é só sentar e aguardar, né? Não, é arregaçar a manga, estudar, buscar, estar sempre atualizando. Então, hoje a internet, ela te traz isso, ela traz o que você quiser, né? Tem a situação negativa, tem as coisas negativas. E o foco é isso, é você buscar esse desenvolvimento. Vários cursos gratuitos hoje você encontra pela internet. Então, como profissional é isso. E a empresa, automaticamente, buscar também esse alinhamento, né? Definir quais são os seus valores e deixar transparente isso. Acho que transparência é a palavra principal das relações organizacionais hoje,
Porque você não pode contratar um funcionário, colocar lá uma vaga como se fosse aquela e depois, né, descobrir, depois quebrar esse contrato, né? Você tem um combinado, tem que honrar esse combinado com o próprio funcionário e fazer com que aquela relação, porque é uma relação de prestação de serviço, né? Eu sempre digo, hoje eu presto serviço para uma empresa, hoje depois eu posso prestar serviço para outra empresa. Claro que a CLT hoje ela cria ali alguns entraves, né? Muitas pessoas elas ficam infelizes dentro da empresa, né? Eu vi um comentário desses, inclusive, né? As pessoas deixam de ser felizes por causa do saldo do fundo de garantia, né? Então elas olham lá e dizem, não, mas eu vou ficar aqui, tá bom, a empresa que não estiver contente me mande embora, né? E o quanto vale a tua saúde, né? Se aquele clima naquela empresa não estiver legal, eu acho que você tem que procurar uma outra oportunidade. Assim como a empresa também deveria ter essa situação. Às vezes dá outras oportunidades, valorizar esse funcionário que ele está buscando um crescimento. Por isso que as ferramentas hoje, dentro da parte de cargos, salários, desenvolvimento, de liderança, PDI, então você consegue identificar muito claramente isso, né? As competências necessárias, as competências que o funcionário desenvolve, precisa desenvolver e trabalhar isso dentro da gestão das pessoas, né? Hoje a gente avalia como um mercado de trabalho, né? Recursos humanos, né? Eu tenho uma máquina no meu setor, eu tenho uma manutenção preventiva nele, a cada quanto tempo eu tenho que trocar o óleo da máquina, fazer o reforço, fazer um reparo. Agora, nos meus recursos humanos, eu estou tirando um tempo para fazer um treinamento com os meus funcionários, né? Estou colocando eles na sala lá, que seja uma vez por mês, para mostrar para eles qual é o objetivo da empresa, qual é a missão, quais são os valores, qual é a meta, e buscar, isso é que o funcionário busca também no seu propósito, saber que aquilo que ele está produzindo, para onde que vai, né? Estão atingindo a meta, né? O quanto falta para a meta, porque daí tu busca esse engajamento com o funcionário, essa grande relação. Tem que fazer o funcionário curtir, né? No linguajar fazer parte, esse fazer que é o parte, se engajar, camisa, né? Essa questão de engajamento que a gente vê, esse linguajar aí das redes sociais, tem que compartilhar e curtir e se engajar, isso faz muito parte aí daquilo que a gente precisa também dos funcionários dentro das organizações e da visão, né? Da direção, dos gestores dentro das empresas também. Júlio, quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura de hoje, passando essa visão que você obteve aí também através da sua participação no Congresso Catarinense de Recursos Humanos, um dos maiores congressos nacionais aí da área de recursos humanos, promovido pela ABRH de Santa Catarina, e também compartilhando então você aí essa sua visão e essas informações com os profissionais aqui que ouvem a gente, sejam funcionários, sejam gestores, sejam gestores da própria área de recursos humanos também. Um abraço para você. Amanhã tem Política com Pimenta, daí o assunto é outro. Amanhã o assunto é outro, né? Odair, obrigado pela oportunidade aí, um abraço, né? Ao Dori também. E amanhã, então, nos encontramos aqui sobre outro tema.